Graça e paz, irmãos. Eu sou o pastor evangelista Evandro Teixeira e nós estaremos dando nesse momento início a mais uma pré-aula da nossa EBD inovadora. Eu convido desde já os meus amados irmãos para que nós comecemos essa aula orando ao nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, obrigado por essa oportunidade que você tem nos concedido de estarmos compartilhando a Tua Palavra através dessas ferramentas. Abençoa os Teus filhos, Senhor, os professores, os alunos que hão, Senhor Jesus, de estudar essa lição e que possamos ter edificação na nossa vida espiritual, que o Teu Espírito venha nos dar entendimento e sabedoria para absorver aquilo que você quer que a Tua igreja receba, em nome de Jesus. Amém. Amados, nós estamos chegando ao final deste trimestre, dessa lição, onde nós estudamos o Evangelho escrito por Lucas, o Evangelho do Filho do Homem. E nessa lição, a lição de número 13, que tem como assunto da lição, Lucas 24, nós somos testemunhas da ressurreição de Jesus. O texto áureo diz da seguinte forma: vós sois testemunhas destas coisas, eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Lucas capítulo 24, versos 48 e verso 49. A verdade prática é muito importante para a gente sempre poder memorizar. Diz assim: Jesus pagou o preço dos nossos pecados e ressuscitou. Seu plano é que, cheios do Espírito Santo, sejamos suas testemunhas. A lição tem alguns objetivos que a gente precisa tentar. O primeiro é afirmar continuamente a ressurreição de Jesus até que Ele volte. O segundo é compreender que a ressurreição é cumprimento do que fora anunciado. E o terceiro é anunciar que Jesus vai voltar conforme prometeu. Importante a gente atentar para os objetivos também, porque é o alvo pelo qual nós vamos chegar à explanação dessa lição. A nossa lição sempre tem 3 pontos. No primeiro a gente vai falar, Ele ressuscitou. No segundo ponto, o caminho de Emaús. E no terceiro, vós sois testemunhas destas coisas. Então, vamos à nossa aula. Se o ministério de Cristo terminasse na cruz, morreria com ele as promessas, as profecias e a esperança de salvação para a humanidade. Assim lá na nossa introdução, né? Todavia, Cristo ressuscitou. Isso prova que, de fato, Ele é o Filho de Deus. O seu sacrifício pelo pecado foi aceito diante de Deus, garantindo assim a salvação de todos aqueles que nele creem. É importante a gente observar que a ressurreição de Cristo é um fato histórico. A gente precisa sempre compartilhar e tentar transmitir isso para os nossos alunos do fato histórico da ressurreição de Cristo. Ele morreu e ressuscitou em um momento da história da humanidade e a gente precisa atentar para isso. É importante a ressurreição porque o apóstolo Paulo fala lá na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, verso 14, que se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também a vossa fé. Então é importante a gente crer e atentar para isso, para a historicidade da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, no primeiro ponto, Ele ressuscitou. O primeiro subponto, propósito frustrado. Lucas capítulo 24, do verso 1 até o verso 5. Mais precisamente os versos 2 e 3, que diz assim: E encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. A gente está estudando o Evangelho que foi escrito por uma pessoa, um homem culto. Lucas era médico, como a gente já aprendeu nas primeiras lições. E lá no capítulo 1, no verso 1 e 2, o texto diz que muitos empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram. E no verso 2 ele diz que conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles, testemunhas oculares e ministros da palavra. O que é interessante é que, ligando esses dois versículos, o versículo 2 do capítulo 1, para essa narração da ressurreição, Lucas faz questão de dar nome
as pessoas, no caso as mulheres que estiveram presentes e que foram testemunhas oculares da ressurreição de Jesus. É interessante que ele fala que foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Lá no versículo 10 ele vai trazer essa descrição das mulheres que estiveram presentes e que foram testemunhas da ressurreição. Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, que chegaram ao local, ao sepulcro e perceberam, foram as primeiras que perceberam que Jesus não estava mais ali. É interessante também que lá mais atrás, lá em Lucas capítulo 8, verso 3, ele diz que Joana era mulher de um certo Cusa, que era administrador de Herodes. Ou seja, Lucas faz questão de dizer quem eram as pessoas, renomear as mulheres, no caso, que foram as primeiras que descobriram que o sepulcro estava vazio. E mais atrás ele diz que essa mulher, ela era mulher de alguém que era muito importante na corte naqueles dias. Então, ele diz quem são as pessoas e essas pessoas são dignas de confiança no seu testemunho, vamos dizer assim, porque no caso de Joana, era a mulher de um homem importante naqueles dias. Isso é importante para a gente compreender, porque, repito, a gente precisa ter sempre na mente, transmitir para os nossos alunos, da importância, da historicidade da ressurreição de Jesus Cristo. Também, como o comentarista aqui pontua, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, ou seja, Lucas dá nome a essas testemunhas oculares, além dos ministros da palavra. Aqui ele também diz que elas não precisavam voltar àquele local, mas resolveram terminar o que tinham começado, por isso tiveram uma surpresa da parte de Deus. Elas precisaram repousar, né, porque era o dia da preparação, o dia seguinte era o sábado, não se podia fazer nada, então somente no outro domingo é que elas foram preparar o corpo, né? A pedra, elas precisavam ir, estavam preocupadas, quem poderia remover a pedra, porque era muito grande, e quando elas chegam ali, elas têm essa surpresa maravilhosa, o corpo não está mais ali. Maravilhosa, mas a partir do momento em que elas têm a compreensão do que aconteceu, porque quando chegam de cara, percebem que a pedra está removida, o corpo não está mais lá, em princípio elas ficam um pouco tristes, mas são surpreendidas por uma notícia maravilhosa. Tá? A gente pode tirar daqui, irmãos, que o Senhor Jesus Cristo, ele sempre nos surpreende de uma maneira positiva. Ele sempre faz como a gente não espera que ele faça, mas sempre de uma forma melhor do que a gente planeja. Lá em Efésios 3:20 diz que aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Aquelas mulheres tiveram seu propósito frustrado porque tinham planos de fazer assim, de quem ia remover a pedra, de perfumarem o corpo de Jesus, como era próprio do costume lá dos judeus, mas quando chega naquele momento, elas têm uma surpresa e que muda totalmente os planos que ela tinha naquele momento. No segundo subponto, a gente vai falar da mensagem da ressurreição. Lucas capítulo 24, versículo 7, que diz da seguinte maneira: quando disse, importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Enquanto Maria Madalena caminhava para a cidade, suas companheiras entraram timidamente no túmulo e eis que pararam junto delas 2 varões com vestidos resplandecentes. Elas recebem aqueles mensageiros e eles comunicam da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, que é interessante que ele diz lá no verso 5, por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Essa mensagem, uma mensagem que traz esperança, uma mensagem que traz àquelas mulheres um novo ânimo, mas, repito, elas vão processando essa informação de uma forma bem devagar, mas é uma mensagem que traz esperança, que traz salvação. Porque vocês buscam entre os mortos ao que vive. Como o comentarista bem pontua aqui, esta foi a pergunta dos anjos a elas, evidenciando que Jesus é a essência da própria vida. Era impossível
a morte seguraram nosso Senhor Jesus Cristo por muito tempo. João capítulo 6, verso 35, o evangelista João diz assim: declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida, e o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Jesus é o pão da vida, né? Esta foi a pergunta dos anjos, e eles, a elas, evidenciando que Jesus é a essência da própria vida. Atos 2, 24, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. A gente sabe que a morte é o salário do pecado. E o nosso Senhor Jesus Cristo não pecou, ele foi justo, seu sacrifício foi aceito por Deus. Então a morte não poderia segurá-lo por muito tempo. O sacrifício dele foi válido perante Deus Pai. E então Deus ressuscita ao Senhor Jesus Cristo. E agora elas precisam transmitir essa mensagem maravilhosa, a mensagem da ressurreição. No terceiro subponto, vamos falar sobre Pedro no sepulcro. Lucas 24, verso 12, que diz assim: Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, nada mais viu senão os lençóis de linho e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. O que é interessante é que elas correm, vão avisar os discípulos, mas aparentemente eles parece que não creem muito e não dão muita atenção ao que aquelas mulheres acabaram de transmitir a eles. Os discípulos receberam a notícia como fantasia ou invencionice. A expressão leros, que ocorre somente aqui no Novo Testamento, significa o mesmo que tolice, fofoca ou mentira. Geralmente o testemunho das mulheres não era muito bem aceito na cultura judaica. E elas chegam com aquela notícia que para eles era totalmente sem cabimento. Aquilo era para eles uma notícia que não tinha sentido algum. Essa palavra leros, ela também tem o sentido de conversa mole, sem sentido. Mas é interessante que o apóstolo Pedro, ele aparentemente dá a entender que o apóstolo Pedro, ele crê no testemunho daquelas mulheres e resolve, então, ir até o local onde Jesus havia sido sepultado para poder verificar aquilo de uma maneira melhor. O que é interessante é que, lá no relato feito por Marcos, no capítulo 16, no versículo 7, a palavra de Deus diz assim: mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia, lá o vereis, como ele vos disse. Ou seja, no relato deste mesmo evento feito por Marcos, é interessante que ele diz: dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia, lá o vereis, como ele vos disse. Ou seja, ao outro evangelista chama a atenção o que foi dito especificamente para Pedro. A gente sabe que Pedro, ele caiu quando negou a Jesus por 3 vezes. E era muito provável que aquele homem tivesse totalmente amargurado ali, consumido pela mágoa, pela amargura, por ter rejeitado ao seu mestre. Mas ao ressuscitar, o recado é claro para Pedro: ele deveria ir ao encontro do Senhor. Isso era uma prova de que Jesus estava levantando novamente Pedro, de uma certa forma, reafirmando a fé de Pedro. Ele precisava sair daquela angústia, daquela tristeza e levantar para poder seguir aquilo que o mestre ainda tinha para ele fazer. Então é interessante que, segundo Marcos, o evangelista diz: olha, mas dizem aos discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia, dando-nos uma prova de que aqui, segundo o relato de Lucas, a gente percebe o porquê de Pedro correr ao encontro em direção ao sepulcro para poder confirmar a veracidade daquele fato que as mulheres estavam testemunhando, mas que para os restos dos discípulos parecia que não fazia nenhum tipo de sentido. No segundo ponto, nós vamos falar sobre os discípulos no caminho de Emaús, capítulo 24, do verso 13 até o verso 17, tá? O caminho de Emaús. Ponto 1. Não reconheceram Jesus. Esse ponto ele é bem interessante e os professores devem atentar bem para esse ponto, como para a lição toda, mas interessante essa questão dos discípulos não reconhecerem o mestre. Lucas capítulo 24, verso 16 diz assim:
Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Os dois homens que estavam indo de Jerusalém para Emaús eram discípulos que se encontravam desanimados com a morte de seu mestre. Eles tinham ouvido os relatos das mulheres de que o túmulo estava vazio e de que Jesus estava vivo, mas não creram porque sua esperança de que Jesus libertaria Israel fora frustrada, fato que impedia de perceberem que Jesus nunca havia os abandonado e estavam bem ao lado deles. A gente percebe aqui que dois discípulos vão caminhando para a vila de Emaús, uma vila próximo de Jerusalém, mais ou menos 10 a 12 quilômetros de Jerusalém, e o mestre começa a seguir do lado deles. Eles começam a conversar, começam a traçar um diálogo sobre a ressurreição, sobre o fato que havia acontecido e sobre as notícias de ressurreição que eles não estavam dando muita importância. E Jesus vai ao lado deles e o que é interessante é que eles não reconhecem a Jesus. Eles estavam totalmente céticos no tocante à ressurreição. Lucas capítulo 24, verso 21 diz, o comentário que eles fazem ali, ora, nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso já é este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Eles também provavelmente têm aquela visão de que Jesus viria como um líder político para livrar do domínio romano, e não havia sido isso que havia acontecido, pelo contrário, ele acaba morrendo, como teve o final da história segundo a visão humana, né? Mas o que é interessante é que Jesus começa a perguntar para eles sobre o que eles estão falando. E eles perguntam se ele é forasteiro ali, ou se é só ele que não está vendo o que está acontecendo, ou o que aconteceu em Jerusalém naqueles dias. E então Jesus começa a expor as Escrituras para eles. É interessante que ao chegarem nas suas casas, o mestre faz menção de que vai passar adiante e eles convidam o mestre para estarem ali. Eles não reconheceram o mestre, mas se a gente for olhar para trás também, outras pessoas também não reconheceram o mestre em primeiro momento. Por exemplo, Maria Madalena, lá em João capítulo 20, versículo 15, é interessante o que as Escrituras dizem. Ela diz assim, perguntou-lhe Jesus, mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, julgando que fosse o jardineiro, respondeu-lhe, Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. O que é interessante é que quando Jesus pergunta para Maria, mulher, por que você chora? Ela não também reconhece Jesus. Ela acha que ele é o jardineiro. Se tu levaste, me diz para onde tu puseste, que eu vou lá pegar. Também os discípulos, quando eles estão ali na beira da praia, meio sem saber o que fazer, vão pescar ou se não vão, Jesus se aproxima deles também, começa um diálogo e eles, em princípio, não reconhecem também Jesus. João 21, verso 4, diz assim, mas ao romper da manhã, Jesus se apresentou na praia, todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Maria não reconheceu Jesus no início. Os discípulos não reconheceram ele na praia, logo que ele chegou, que ele se aproximou. E a gente vê esses dois discípulos no caminho de Emaús também não reconhecendo a Jesus. É interessante isso que o comentarista fala aqui, olha. O que impediu os dois discípulos de reconhecê-lo? Primeiro porque a ressurreição operara misteriosa mudança na pessoa de Jesus, de modo que as pessoas podiam olhar para ele sem reconhecê-lo imediatamente. Isso é um fato interessante. O corpo ressurreto do nosso Senhor Jesus Cristo trouxe a ele uma forma em que, em princípio, os seus discípulos não o reconheceram. Isso é uma característica interessante para a gente meditar sobre o corpo ressurreto, sobre o corpo ressurreto do Senhor Jesus Cristo. É uma esperança para a gente também, porque lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20, o apóstolo diz assim, mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Ou seja, a esperança é que nós, em nosso corpo ressurreto, também teremos um corpo como o do nosso Senhor Jesus Cristo. Teremos esse corpo que não sofrerá mais essas debilidades humanas. Teremos um corpo que será livre de doenças, de enfermidades, da própria morte. Isso é muito interessante e traz esperança para as nossas vidas. O segundo subponto vai falar do diálogo daqueles dois discípulos com Jesus. Capítulo 24, verso 25, diz assim, olha. Então lhes disse Jesus, nécios,
e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Lucas 24, 25. Jesus, a partir de agora, revela-lhes as Escrituras enquanto caminhava junto a eles, pois os judeus não tinham entendimento de que o Messias deveria morrer e ressuscitar antes de vir em glória, consumar as demais profecias. Os discípulos e os judeus que creram em Jesus de uma forma geral, eles não tinham essa visão de que o Messias ele teria que padecer, porque a morte do Messias traria libertação não somente do poder político de Roma sobre eles, mas traria libertação do poder das trevas, do império das trevas. Então eles não tinham essa visão aguçada, essa forma de ver os propósitos de Deus, de que o Messias precisava, antes de vir o triunfante, morrer e ressuscitar para trazer libertação também ao ser humano no tocante ao pecado, no tocante às iniquidades. E é isso que Jesus começa a explicar para eles ali. É interessante que lá no verso 27, a palavra de Deus diz assim: começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Mas lá na frente, quando eles têm o conhecimento de que era Jesus que estava ali com eles, eles disseram assim: olha, porventura não ardia o nosso coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Eles depois têm um conhecimento de que havia alguma coisa diferente naquele estranho. Quando ele falava, alguma coisa ardia dentro do coração deles que faziam com que eles tivessem esperança novamente, mesmo até sem ter reconhecido Jesus em primeiro momento. Isso fala muito ao nosso coração, porque a Escritura de Deus, a palavra de Deus, as Escrituras sagradas, elas trazem esperança. O que a gente está estudando aqui é a palavra de Deus, que diz que Jesus ressuscitou. E essa é uma esperança para mim e para você também. E a palavra de Deus, ela é suficiente para o homem. 2 Timóteo, o capítulo, verso 16, diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. A palavra de Deus, ela é suficiente. E aqueles homens, mesmo sem terem reconhecido Jesus, no diálogo com ele, sentiam algo diferente. Sentiam arder o coração com a esperança que Jesus traz para o ser humano. No terceiro subponto, nós vamos falar sobre os discípulos, então, enfim, reconhecem Jesus. Lucas capítulo 24, verso 31, que diz assim, ó: então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Ao chegarem ao destino, como a gente já apontou aqui, um gesto cortês, eles convidam, o mestre faz menção de que vai seguir adiante, e eles convidam o mestre para participar, para ficar ali. No momento da refeição, então, algo maravilhoso acontece naquele lugar. Alguma coisa na ação, como diz o comentarista aqui, alguma coisa na ação despertou uma lembrança, ou talvez agora vissem as marcas dos pregos nas mãos de Jesus pela primeira vez. Foi no momento do partir do pão, né? O partir do pão, o judeu tem muito essa característica da hospitalidade, de cuidar bem, de tratar bem os seus hóspedes. Então, no momento em que eles estão ali, convidam Jesus para participar da refeição, no momento em que Jesus vai partir o pão, eles reconhecem ao Senhor Jesus Cristo. E aí a gente volta lá para aqueles outros relatos dos outros que não reconheceram Jesus no princípio. Maria, por exemplo, lá em João capítulo 20, verso 16, ela reconheceu Jesus por causa de um detalhe. Foi quando Jesus disse assim, olha, Maria, ele chama ela pelo nome. João 20, 16. Disse-lhe Jesus, Maria, ela voltando-se lhe disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Ou seja, a forma como Jesus reconheceu Maria foi pontual, a forma como Jesus chamou Maria foi pontual para que Maria reconhecesse Jesus. Primeiro ele chamou ela de mulher, depois ele chama pelo nome Maria, e ela então reconhece Jesus e o chama pelo nome, por esse título, Rabone, que quer dizer mestre. É interessante também que os discípulos lá na areia, quando eles estavam prontos na praia, querendo voltar a pescar e não conseguiam pegar nada, e Jesus aparece, eles não reconhecem Jesus no início, mas de repente, João capítulo 21, verso 6, diz assim, diz da seguinte maneira que Jesus diz para aqueles homens ali,
lançai a rede à direita do barco, e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar as redes, de tão grande era a quantidade de peixe. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Ou seja, a partir do momento em que Jesus manda eles jogarem as redes à direita, eles então reconhecem que era Jesus. É bem interessante isso, porque eles já tinham vivido um tempo com Jesus, já tinham andado com Jesus por 3 anos e meio, cerca de 3 anos e meio. E é interessante que esses discípulos criaram um vínculo de intimidade, de relacionamento com Jesus, que faz com que, mesmo não reconhecendo Jesus no início, por Jesus já estar num corpo ressurreto, mas o relacionamento, a intimidade que eles tinham com o Mestre, em as situações até pontuais ali, como por exemplo um partir do pão, fizeram com que eles reconhecessem que era Jesus. E os discípulos, no caminho de Emaús, Lucas 24, 35, então os dois contaram o que lhes aconteceram no caminho e como fora por eles reconhecidos no partir do pão. Ou seja, no partir do pão, numa ordem para pescar, ou numa forma de chamar a pessoa pelo nome, foi assim que aqueles discípulos reconheceram o seu Mestre, nos trazendo também esperança, nos trazendo também alegria ao meditar nessas palavras maravilhosas e em tudo aquilo que a gente ainda vai viver, porque do jeito como Ele é, assim nós também, da forma como veremos, da forma como vemos, assim também nós vamos ser. Então isso também traz esperança para as nossas vidas. O terceiro ponto, nós vamos falar sobre vós sois testemunhas destas coisas. Primeiro subponto, surpresos e atemorizados. Lucas capítulo 24, verso 37, que diz assim: eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Enquanto Cleopas e seu amigo estavam contando sua história aos 11 discípulos, o próprio Jesus apareceu no meio deles e os saúda da seguinte forma: paz seja convosco. Interessante que a partir do momento em que Jesus está partindo o pão com aqueles discípulos, eles reconhecem Jesus e Jesus de repente desaparece da frente deles, some, desaparece. Eles então chegam à conclusão que é Jesus e correm até os 11, até os discípulos, os apóstolos, e lá eles começam a contar tudo aquilo, toda aquela experiência que eles estiveram ali. Então, naquele momento, Jesus aparece diante deles novamente. Eles, porém, ficaram surpresos e atemorizados e acreditavam estarem vendo um fantasma. O aparecimento repentino do Senhor ressurreto no meio deles deve ter sido um susto a ponto de acharem que estavam vendo um fantasma. O que me chama a atenção, o que chama a atenção nessas formas de aparição de Jesus depois da sua ressurreição, é a forma como ele aparece para aqueles homens, para aqueles discípulos. Lá em João capítulo 20, verso 19, narrando também esse evento, o apóstolo João diz assim, olha: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Interessante isso. Trancadas as portas da casa, Jesus aparece no meio deles. Ainda no Evangelho escrito por João, no capítulo 20, verso 26, uma outra aparição de Jesus diz assim, olha: passado 8 dias, estavam outra vez ali, reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Ou seja, neste corpo ressurreto, Jesus atravessava a parede, Jesus desaparecia no canto, aparecia em outro. E aquilo ali trouxe para aqueles homens surpresa e temor, porque eles nunca tinham visto aquilo. Pensavam que fosse um fantasma, ainda na crença que eles tinham, naquela velha crença de pessoas que ainda não haviam sido totalmente 100% convertidas, eles acabaram achando que era um fantasma, mas não, era um mestre num corpo glorificado, num corpo ressurreto, demonstrando que esse corpo ressurreto de Jesus é um corpo físico, mas é também um corpo que aparece em certos lugares, desaparece aqui, aparece ali, e isso também trouxe espanto para os judeus, para os discípulos. Agora Jesus passa a acalmar e consolar os seus discípulos: paz seja convosco, né? Primeiro perguntou a razão
pela qual estavam perturbados e a causa das suas dúvidas. O convite para que o tocassem e a referência à carne e aos ossos demonstra que o corpo ressurreto tinha aspectos físicos e também materiais. É interessante que lá no verso 37, ele diz da seguinte maneira, verso 38, mas ele diz, por que estáis perturbados e por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me, verificai-me, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Ou seja, Jesus não estava ali em espírito, ele estava ali fisicamente no meio deles, só que num corpo glorificado. Então, esses relatos da pós-ressurreição de Jesus vêm também nos trazendo o ensinamento de como é esse corpo ressurreto, de como é esse corpo glorificado, coisa que os apóstolos nunca tinham visto e nós também nunca vimos, mas já temos um vislumbre do que será a glória que nos espera. É interessante que esse corpo glorificado, ressurreto de Jesus, também come. O comentarista diz lá no final, por fim Jesus dissipou todo ceticismo ao pedir alimento e comer à mesa com eles. Verso 41 ao 43, ele diz assim, e por não acreditarem em eles ainda, por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhes disse, tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhes apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. Esse corpo ressurreto é um corpo físico, palpável, porque Jesus disse para eles tocarem onde era o local da ferida, onde tinha sido a ferida. É um corpo que come, mas é um corpo que aparece, desaparece, é um corpo que em princípio não foi reconhecido por eles, mas depois alguns detalhes, devido à intimidade que tinham com o Mestre, fez com que eles reconhecessem o Senhor Jesus Cristo. Interessante isso. Vós sois testemunhas dessas coisas. Segundo subponto, poder para testemunhar. Lucas capítulo 24, verso 49, que diz assim, eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Tá? Uma testemunha é alguém que relata com sinceridade tudo o que viu e ouviu. Então, aqueles homens e aquelas mulheres também, eles tinham agora uma responsabilidade de testemunhar sobre tudo aquilo que eles estavam vendo ao longo do ministério de Jesus, tudo aquilo que Jesus fez, tudo aquilo que Jesus falou, pregou, ensinou, e também nessa reta final do ministério de Cristo aqui na terra. Jesus havia ressuscitado, com um corpo ressurreto, maravilhoso. E eles não poderiam ficar com aquilo para eles. Eles precisavam testemunhar, contar, né? São testemunhas de todo o seu ministério público, sua paixão, agora mais importante ainda, de sua ressurreição. Deviam testemunhar. Eles também deviam pregar, ser proclamadores, como diz o comentarista aqui, do arrependimento e do perdão de pecados. O próprio Senhor Jesus Cristo vai falar lá no final, verso 47, em que seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Ou seja, não deviam guardar para eles, deveriam passar adiante, deveriam testemunhar de tudo aquilo que tinham ouvido, daquilo que tinham visto, daquilo que tinham presenciado. Também deveriam proclamar o arrependimento, perdão de pecados. Então, tudo isso deveria ser feito mediante o poder do Espírito Santo de Deus, né? Porque Deus já prometeu o derramamento universal do seu Espírito sobre toda a carne. Ou seja, eles deveriam pregar o arrependimento, a remissão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Verso 49, ele diz assim, eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. Ou seja, eles deveriam testemunhar, eles deveriam proclamar o arrependimento, perdão de pecados, mas tudo isso deveria ter sido feito baseado mediante o revestimento de poder do alto, poder do Santo Espírito do Senhor. O que é interessante aqui é que a gente vê lá em Joel, no capítulo 2, no versículo 28, o profeta falando, proferindo
mediante o Espírito do Senhor, uma profecia que vai se cumprir lá no final do ministério de Jesus aqui na terra. Joel diz assim, Joel capítulo 2, verso 28, acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Ou seja, eles estavam passando a viver a partir daquele momento a profecia de Joel sendo cumprida a partir daquele momento. Só que eles precisavam ir para Jerusalém e ficarem lá esperando esse revestimento de poder. Mais à frente, cerca de 40 dias mais ou menos, a gente vê que em Atos capítulo 1, versículo 8, isso começa a se cumprir. Atos 1:8 diz assim, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Isso fala para nós hoje que o revestimento de poder, ele é dado ao ser humano muito mais do que apenas para ele guardar para si como uma experiência pessoal. O revestimento de poder, ele é dado ao homem para proclamação do Evangelho. Foi isso que o Senhor Jesus Cristo falou antes de subir. Atos 1:8, vocês vão receber poder, e descerá sobre vós o Espírito Santo. Para vocês serem o quê? Para vocês ficarem guardando apenas como experiência para vocês? Não, para vocês serem minhas testemunhas. Em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, isso fala conosco hoje, que esse poder que vem do alto para nos dar autoridade, para nos tirar dessas quatro paredes que muitas das vezes a gente acaba vivendo, esse poder, essa autoridade para pregar o Evangelho, para testemunhar da mensagem de salvação. O terceiro e último ponto, o terceiro subponto, ele foi elevado ao céu. Lucas 24:51. Aconteceu que enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Lucas 24:51. Jesus veio ao mundo através de milagre e era muito apropriado que também o deixasse de modo milagroso. É bem interessante isso. À medida que Jesus ia conversando com eles, ia se afastando deles, ele começa a subir ao céu. E lá em Atos, capítulo 1, versículo 9, a palavra de Deus diz assim, ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. É bem interessante isso, porque esse pensamento do comentarista aqui, Jesus veio ao mundo através de uma forma milagrosa, então também deveria subir de uma forma milagrosa. No momento de voltar ao céu, abençoou os apóstolos, e esta bênção permanece sobre a igreja até a sua volta. O que é interessante também nesse ponto aqui, é que depois, o comentarista diz assim, depois de uma experiência tão gloriosa, não será necessário orar muito, já chegamos a ele. É o que alguns poderiam pensar que os discípulos poderiam ter como meta para a sua vida. Nós já conhecemos o Cristo, nós já tivemos experiências com Ele, e agora a gente não precisa de mais nada, apenas viver a nossa vida cristã. Mas não foi isso que aqueles homens fizeram. Verso 53 diz assim, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Ou seja, a experiência com Cristo ressurreto não fez com que eles espiritualmente se acomodassem e vivessem, cada um fosse viver a sua vida de uma forma como que se eles já tivessem chegado ao ápice da sua perfeição espiritual aqui na terra. Não, eles continuaram vivendo o Evangelho, pregando a palavra, se reunindo, congregando, sempre no templo, vivendo a vida cristã, vivendo a liturgia de um culto cristão, pregando a palavra de Deus, fazendo a obra do Senhor nos templos, nas casas, nas ruas. E isso também fala para nós nos dias de hoje, para que nós não sejamos como uma geração que cresce aí mundo afora achando que não precisa mais congregar, que não precisa mais exercitar a sua fé, que não precisa mais estar uns com os outros reunidos. Os discípulos não tiveram esse pensamento. Eles tiveram uma experiência, fisicamente falando, que talvez nenhum de nós teve. Conhecer Jesus, ver Jesus depois de ressuscitado. E mesmo assim, eles continuaram vivendo a sua fé, pregando a palavra de Deus, fazendo o bem,
expandindo o reino de Deus através da sua mensagem e da sua obra, trazendo para nós lições maravilhosas nos dias de hoje. O último parágrafo é interessante, que o comentarista ele diz assim, olha, o modo por que Lucas encerra seu evangelho indica que já havia planejado uma sequência. Os discípulos são deixados em Jerusalém à espera. A gente sabe que mais lá na frente, Lucas vai escrever o livro dos Atos dos Apóstolos também, e ele já deixa ao final do evangelho um clímax de que essa história não acabou, ela tem uma continuação. E tem continuação realmente já lá na frente, no livro dos Atos dos Apóstolos. Aplicação pessoal. Sem a ressurreição de Jesus, não haveria cristianismo nem boas novas. Por causa dela, temos esperança e garantia do poder de Deus para testemunhar. Essa foi a nossa lição de número 13. Que Deus possa abençoar as nossas vidas e que nós, se Jesus não voltar até o próximo domingo, possamos ter uma aula abençoada em nome de Jesus. Tenha essa confiança, essa crença que Jesus ressuscitou de uma forma histórica, em um momento da história da humanidade. O Senhor Jesus Cristo ressuscitou e traz para a gente a esperança de que um dia estaremos junto com Ele e teremos um corpo glorioso como o seu e serviremos para sempre ao Senhor. Vamos encerrar essa pré-aula orando nessa oportunidade. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade, por esse privilégio, que esse ensinamento possa cair no nosso coração como uma semente numa terra boa e possamos multiplicar, Jesus, que nossos alunos também possam, o Teu Espírito possa iluminar a mente dos nossos alunos para que eles também possam absorver tudo aquilo, Senhor, que será transmitido em nome de Jesus. Abençoa os nossos professores nas suas pesquisas, nas suas meditações, no seu devocional diário e abençoa a Tua igreja poderosamente. Amém.